Diário de leitura número 7 do 9º livro de Outlander, Diga às Abelhas que Não Estou Mais Aqui, de Diana Gabaldon. E hoje a gente vai discutir um pouquinho os capítulos 18, 19 e 20 desse livro, que está na segunda parte do livro. Mas, gente, alguns desses capítulos foram bem extensos. E esse primeiro, né, o capítulo 18 em específico, acho que ele é o mais extenso e que tem mais informação ali pra gente. Não sei porquê, mas todo o diário, o primeiro capítulo que eu falo é sempre aquele gigantão. Mas, bora lá. O capítulo se chama Trovoada Distante. No capítulo anterior do último diário, a gente vê o James sozinho lá na casa, né, pensando e lendo o livro do Frank. E fala que a Claire não estava em casa, que foi ajudar num parto lá, não sei das quantas. E aí a gente descobre onde ela estava ali ajudando realmente na parte médica e tudo mais, ajudando um parto de uma porca, fica toda suja, vai pro rio se lavar. Quando ela vai pro rio se lavar, de repente aparecem dois homens que estavam ali passando pelo caminho porque eles estavam procurando a casa do Sr. Cunningham. Que uma curiosidade, eu tava pensando aqui, como é que pronuncia esse nome, né? Vai que eu tô falando o nome errado, gente? Botei no Google e Cunningham, que é pra ser, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas eu vou continuar falando Cunningham mesmo, porque o meu cérebro brasileiro fica querendo pronunciar as palavras de forma bem aportuguesada. Não sei vocês, mas eu funciono assim. Pelo menos eu tô falando português e aí vai falar tudo aportuguesado aqui. Bem no estilo mesmo que a gente espera quando a gente lê a palavra, né? Então esses dois homens, eles acabam encontrando a Claire ali no rio e fica assim até abismados, né, com ela ali se lavando e tudo mais. A Claire contorna a situação, eles falam que querem ir lá na casa do Sr. Cunningham e ela fala que vai chover, não, vamos parar lá na cordilheira. E ela vai com os dois até a cordilheira. E lá na cordilheira, quando eles chegam em casa, existem várias especulações ali sobre quem eles são, eles ficam preocupados, o Jamie principalmente, porque a Claire chega lá só com a roupa de baixo com dois homens, né, o Jamie fica assim, o que tá acontecendo aqui? E aí a Fanny é a que consegue ler as informações ali nas entrelinhas e fala que um deles é um oficial, porque ela já tinha visto ele no bordel. E aí mais uma vez a gente vê a Fanny sendo muito importante ali na história como um todo. A Brianna vai com a Fanny então buscar comida lá no galpão deles e tem uma conversa bem interessante com ela. Primeiro elas falam ali sobre toucas, né, usar a touca na cabeça e a questão, o simbolismo que isso tem do que as pessoas mandam as outras fazer. Por exemplo, a Claire não usa porque ela não gosta que, você tem que usar uma touca. Ela fala, não vou usar, quero ver você me obrigar. Basicamente isso, né? E aí é interessante ver como a Fanny vai ouvindo essas coisas e pensar como ela vai ser no futuro. E eu fiquei pensando aqui agora, né, que no diário passado eu comentei que, já pensou, né, se a Fanny e o Germain formam um casal no futuro? E aí me caiu a ficha, gente, que esse aqui é o último livro que nós temos, até o momento. Não tem um próximo livro, eu sempre li o Outlander pensando, não, é o próximo livro, ali vai continuar a história. Mas não vai ter próximo livro, né? Pelo menos não de imediato, assim, vai ter. A autora tá escrevendo, tem vários projetos dela, porém não tem nada de imediato pra quando acabar esse aqui. E aí eu comecei a dar uma leve ansiedade aqui de pensar que esse é o último livro. E aí me deixa a cabeça mirabolar mais ainda sobre isso da Fanny, porque a gente vê não só a personalidade da Fanny, mas o caráter dela ali como um todo, a visão de mundo que ela tem, que tá se formando a partir dessa convivência, principalmente com a Claire e com a Brianna. E nessa conversa que a Brianna tem com ela acaba descobrindo aí a questão do bordel, né? Porque a Fanny falou que viu o oficial no bordel. E a Brianna pergunta se foi lá no bordel que o pai dela encontrou a Fanny, né? E a Brianna fala assim, tipo assim, tentando ir devagarzinho pra não ofender nem nada, mas querendo saber informação. E a Fanny diz que não, que ela e a irmã dela fugiram juntas. E a Brianna pergunta, mas cadê sua irmã? E ela fala que a irmã dela morreu. E foi bem tocante esse momento, porque a gente vê a Brianna ali ficando derretida com essa situação e vai ali abraçar ela com todas as forças que ela tem numa tentativa de sufocar a tristeza da menina. E ela ficava pensando assim, gente, a Fanny tem 11 ou 12 anos e ela viveu num bordel e fugiu do bordel e a irmã dela morreu. E ela, com o instinto materno que a Brianna tem, ela se sentiu muito tocada com aquilo. E foi bom ver essa informação de 11 ou 12 anos, que desde uns 2 capítulos anteriores eu ficava pensando assim, gente, qual que é a idade da Fanny? Qual que é a idade dela? 11, 12. Então ela tá ali na pré-adolescência e isso mostra pra gente, deixa a gente ter um olhar mais acurado sobre essas ações dela nesses capítulos.
Aí a história volta ali pra casa nova e aí o Jaime tem uma conversa ali com esses dois homens que estão ali, que tem 30 e 50 anos. Eu esqueci o nome deles e eu espero que o nome deles não seja importante lá pra frente. Se eles aparecerem de novo, depois a gente retoma pra ver mais informações, detalhes sobre eles. Tô julgando no momento que esses homens estão só de passagem ali na história, que não vai ser importante no fim das contas. Mas o que acontece? Esses dois homens, eles conhecem o Cunningham porque o Capitão Cunningham ajudou um deles há muitos anos, ajudou um deles a resgatar um dos navios de um corsário francês lá na costa da Martinica. Onde é a costa da Martinica? Não sei. E aí, o que acontece? O cara tava lá, conhecia ele, quer chegar nele lá. E o Jaime organiza lá, eles dormem na casa dele pra poder eles conseguirem chegar lá, né? Vamos ajudar, né? As pessoas que estão ali passando pela cordilheira. E aí, nesse momento que eles ficam conversando ali, os homens, eles ficam curiosos saber por que o Jaime renunciou. E o Jaime vai explicar todo o processo. Que ele era um oficial ali temporário, que na hora que aconteceu aquilo com a Claire já tinha dado o tempo dele. Quem tava ali sob o comando, é assim que fala? Não sei. Os oficiais que estavam ali lutando, sob o comando do Jaime, que o Jaime era o oficial, eles já tinham finalizado o tempo deles, então aquela regimento ali, ele ia acabar de toda forma, então ok, o Jaime renunciou bem no final, não deixou ninguém na mão. E aí isso me faz pensar o tanto que a fofoca rola solta, né? Porque assim, já é o segundo ou terceiro passagem de alguém aleatório que tá passando ali que vai conversar com o Jaime a respeito disso. Então todo mundo sabe disso. Todo mundo tem disso que o Jaime Fraser, lá da Cordilheira, renunciou à patente dele. E algumas das vezes essa fofoca vem embutida ali de falar que ele renunciou no meio do serviço para salvar a mulher dele. Quem é que renuncia o serviço ali de oficial de um exército continental por conta de mulher? Tipo, porque na época, né, minha gente, não tinha essa questão da esposa ser um item, não um item, né? Literalmente era um item, né? Era um item e não era tão importante assim. Mas pro Jaime, isso é outra história, né? Claire, desde o início do casamento deles, falou, que não, que é um pelo outro, o outro pelo um, nós somos iguais e vamos lutar um pelo outro. Então o Jaime explicou isso pra eles e depois mudou de assunto ali, falando do comércio de rum e tudo mais, porque ele já trabalhou com comércio de vinho, comércio de uísque, e segue a história. No dia seguinte, o Jaime pergunta pro Bob se ele sabe alguma coisa sobre o Cunningham, e o Bob fica assim, quem? Quem que é esses caras que passou aqui? Aí a Mandy, mais do que depressa, fala, são os homens maus. Tinha, né? Primeiro é a bruxa má, agora nós temos os homens maus. Então, se esses homens aparecerem de novo, eu vou me referir a eles a homens maus. E aí o Jaime aproveita essa conversa que ele tem pra ele, o Bob fala que só viu eles de passagem, então não tem informação sobre esses homens. E o Jaime aproveita, né, pra conversar com ele sobre o fato de formar uma milícia. Então a gente já vê uma movimentação por parte do Jaime na Cordilheira pra ter esse grupo, pra ter essa gangue, né, essa milícia. O Jaime ainda quer saber mais sobre o Cunningham, né? Até porque já tem várias menções dele aí. Primeiro aquele cara que quebrou a carroça, que é o Cleveland, falou do Cunningham, do fato dele ser pró-britânico e tudo mais. E agora dois homens ali na Cordilheira perguntando sobre ele, o que tá acontecendo? E aí, no fim das contas, foi a Rachel que conseguiu trazer as informações que o Jaime precisava. Que é o seguinte, o que a gente sabe do Cunningham até o momento? Que o Cunningham e a mãe dele chegou lá na Cordilheira no final de abril. E considerando que nesse momento da história a Claire tá ali se preparando para o inverno, né? Fazendo conserva e arrumando comida e plantando e organizando tudo lá para poder ter alimento para todo mundo no inverno, eu imagino que eles devem estar ali em agosto, setembro. Não lembro de menção do pessoal falando qual que era o mês certinho, mas eles estão no verão, né? Se preparando ali em verão até chegar no outono, depois no inverno. Então tá se preparando para isso já. Então tem uns 3, 4 meses que eles estão ali na Cordilheira dos Frasers. E quando eles chegou lá para poder arrumar um cantinho ali para eles, né? Para poder ter uma casinha e tudo mais, uma terrinha. O Bob que tava ali, né, cuidando da cordilheira nisso, e o pessoal chegou lá e eles queriam um cantinho pra eles, queriam alugar, né, ali a terra, a casinha, e eles pagaram 5 meses de aluguel adiantado em espécie. Então, e que o Cunningham, ele tem o desejo de pregar, que como a gente já viu, ele era ali da Luz Azul, né, que são o pessoal ali da Marinha, que aproveitava para evangelizar. Então eu prevejo algumas batidas de frente entre ele e o Roger, né, porque o Roger, que é para ser quem vai pregar, né, é para ser ele o pastor ali da Cordilheira, não é para ser o Cunningham. Então
fico até pensando se vai ter algum tipo de divisão entre religiões e entre igrejas em relação a isso, a quem vai pro lado do Cunningham, quem vai pro lado do Roger, ou não, né? Vamos ver, às vezes é só especulação mesmo. Mas o Jaime acaba concluindo que, assim, não é provável que um capitão aposentado da Marinha Britânica tivesse tendências a favor da independência. Então, além dele estar ali no meio de uma situação, na Cordilheira dos Frasers, que está ali entre toda a situação que está rolando ali da independência, né, o exército continental e os britânicos, vai ter uma guerra próxima ali, essa luta pela independência não acabou. Dentro da cordilheira, ele ainda tem alguém ali que choca com tudo isso. E aí nós vamos para o capítulo 19. O capítulo 19 foi um pouquinho mais curto e começou assim, bem despretensioso, né? Bem do tipo, o dia tá bonito, bora lá no Ian, né? Pega as crianças, bora lá passear um pouquinho, né? Aproveitar, o dia tá bonito, no verão, né? Bonitão. Mas aí, minha gente, a gente entra numa conversa muito profunda entre a Claire e o Jaime sobre a cachorra, sobre a cadela, sobre o sabujo. Acho que eu tava pronunciando errado. Tava falando sabuju, né? Como se tivesse um acento aí no diário passado. Que o Jaime falou que já tinha visto aquela cadela, conhecia, que tinha deixado a cadela no túmulo da pessoa que ele matou. E eu falei pra vocês, né? Quem é essa pessoa? Será que é o homem que violentou a Claire? Sim, essa cadela é do homem que tinha violentado a Claire, que no livro passado o Jaime simplesmente viu a Claire lá preocupada porque ela viu o homem e falou assim, esse homem pode ficar vivo não. Sumiu 3 dias assim do nada, foi lá, matou o homem e voltou como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei muito espantada com isso no livro passado, porque eu achei que não era do feito do Jaime, eu achei que foi muito feito assim no impulso. Falei, o Jaime não é esse tipo de pessoa, porque já passou muito tempo e eu fiquei muito chateada com isso, assim. Eu fiquei lendo essa parte do livro passado e fiquei assim, nossa, eu fiquei assim, incrédula, sabe? Eu lia e pensava e tentava refletir e falava, não combina, não sei, não desceu, não engoli essa história. E aí nesse capítulo aqui eles conversam a respeito disso e que eu tô começando a entender, tô ficando mais tranquila em relação a isso. Por quê? O que ele conversa com a Claire? Aliás, o que a Claire conversa com o Jaime? Claire, ela passa mal ali no caminho até a casa do Ian, e aí ela pergunta pro Jaime, né, consegue falar, consegue conversar depois de muito passar mal ali. Ela fala, por que a cadela não incomoda você? Papum, né, o que tá acontecendo? Por que ela não te incomoda? Tá me incomodando. E aí o Jaime fala que incomodava, porque ele chegou a achar que assim, que provavelmente o dono tivesse vindo com ela. A Claire sugere isso, né, fala, mas incomodava por quê, né, porque você acha que o dono tinha vindo com ela, que veio para seguir seu rastro, alguma coisa assim. E o Jaime fala que sim, que pensar que ele poderia ter trazido alguma coisa ali para casa e isso deixava ele incomodado, mas que depois ele já não achou isso mais e pensou que foi como um gesto de perdão, um sinal de perdão essa cadela ir até lá. Ainda mais na hora que ele viu que as crianças se afeiçoaram à cadela e tudo mais, e aí ele ficou tranquilo em relação àquilo, em a cadela estar ali presente. E aí o Jaime vai se explicar ali nessa situação toda, eles vão conversando, acho que foi uma conversa muito interessante. E aí o Jaime fala que, ele vira pra Claire e fala, tudo que fere você parte meu coração, você sabe disso, não sabe? E aí onde eu comecei a lembrar, né, assim, desse amor todo que o Jaime tem pela Claire, e ela fala isso de novo pra ele também nessa mesma conversa, que tudo que parte o coração do Jaime fere ela também. E o que acontece? A Claire, a Claire responde, né? Tá, eu sei. E aí o Jaime vai e fala, Claire, o fato dele estar morto deixa você aliviada? E ela fala que é, né? Mas assim, não gosta de sentir isso dessa forma e tal, porque por um lado, o que ele fez com ela não foi mortal, que ela não gostou, obviamente, mas não feriu ela nesse ponto. E ele não estava fazendo nada pra tentar ferir ela ou tentar matar ela, ele só tava ali no meio da situação e acabou sendo ele ali, tá ali com ela e tudo mais. E aí, nessa conversa aí, o Jaime pergunta, né, você acha que eu fiquei traumatizado por matar o homem que estuprou você? E aí, a conversa vai se desenrolando e tudo mais, eu gostei muito de ver essa abertura entre os dois, embora eu achei que demorou muito essa conversa. Gente, já tem tanto tempo que isso aconteceu. Não o evento do assédio em relação a Claire, mas em relação o Jaime lá e matar o homem. Tanto tempo assim, né? Talvez não tenha tanto tempo, mas tem pelo menos uns 4 meses. 4 meses tem certeza que é o tempo que a Brianna aí chegou, mais ou menos, né? E como que eles demoram isso tudo pra conversar a respeito disso?
E aí o Jamie falou, né, eu não podia simplesmente deixar ele vivo. Quer ele tenha forçado você ou não, você tava lá. Quando ia, me perguntou o que fazer. E eu disse, matem todos eles. Você me ouviu, não foi? E ela falou, ouvi. E até na adaptação da série, na hora que tem essa cena lá, que o Jamie chega lá com todo mundo ali da cordilheira pra ajudar ele a buscar a Claire, os homens, né? Ele chega lá e ele fala, matem todos. E aí, todo mundo saiu matando todo mundo ali, né? Pra não deixar nenhum vivo. E ele fala isso, que tipo, olha, ele poderia até não ter feito de propósito, né, e tudo mais, mas ele tava ali vivo, ele poderia ter começado a falar sobre isso pros outros e começar a se gabar do que ele fez e poderia acabar fazendo isso com outras pessoas e tudo mais. E eu comecei a entender um pouco o que o Jamie fez, né? Por que ele fez isso? Principalmente na hora que ele falou isso. Você tava lá, né? Quando você me ouviu, o que eu falei que era pra fazer? Matem todos. Ficou um pra trás, fui lá resolver a situação. Acho que foi apropriado? Não sei, não consigo ter uma conclusão a respeito disso. Até no livro passado eu achava que não foi apropriado. Depois dessa conversa, eu estou tendenciosa a achar que foi apropriado, mas eu não gosto de pensar nisso porque ele foi lá matar o homem a sangue frio. Isso pra mim ainda é muito pesado, mas pelo menos agora eu entendo o ponto de vista do Jamie. Já não estou mais assim contrariada a ponto de pensar isso não é do feito do personagem do Jamie. Então, ok, vamos seguir, né? Como é que você se sentiu em relação a isso? Quando eu terminei de ler essa parte do livro passado, eu fiquei assim, desolada, querendo conversar com alguém. Então, se você tá se sentindo assim, e o que você sentiu aí depois de ler esse capítulo, você também perdoou o Jamie, igual eu acabei perdoando aqui, de certa forma. Pelo menos não perdoar, mas compreender, né? Ter uma compreensão maior. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E o último capítulo comentado aqui nesse diário, capítulo 20, que tem o título Aposto que acha que essa música é sobre você. Olha só, o capítulo começa ali bem despretensioso. Esses capítulos que começam despretensioso, falando coisinha do dia a dia e tal, é os capítulos que mais vem bomba ali pra gente, né? Então tem comentário ali sobre a horta ali em que a Malva acabou morrendo, e essa horta já tá sendo mencionada pela segunda vez. Alguma coisa vai rolar nessa horta lá de novo, não é possível. Aí tá lá a vida passando, umas comidinhas, o Roger vai lá fazer uma visita pros outros colonos e tudo mais. E aí a Claire e o Jamie começam ali a conversar, né, sobre livros e tal, que eles tinham perdido quase todos os livros deles no incêndio da Casa Grande e que agora eles estavam recomeçando a biblioteca deles, né, que era minúscula, né, que os livros que a Briana trouxe, que era pouco, dobrou o tamanho da biblioteca deles. Então, bom ver eles recuperando esses livros, né, coletando de novo. O Jamie manda uma carta lá pro cara lá de Edimburgo pra poder falar, olha, pega aí o lucro, né, dos livros que você vendeu dos Histórias de um Avô e do livro da Claire, né, que era uma versão caseira ali de medicina de Faça Você Mesma. Manda pra mim uns exemplares aqui desse do História do Vovô e Faça Você Mesma e também esses outros livros aqui que eu estou te pedindo. Eles conversam mais aí sobre livros, né, e tudo mais, e aí de repente chega a conversa ao ponto do capítulo que deixa a gente de orelha em pé, né, que deixa a gente atencioso. O Jamie comenta sobre, falando em livros, o Frank. E a Claire já fica assim, que, né, ele falou Frank? O que ele quer falar do Frank comigo, né? E aí o Jamie começa a falar, né, eu preciso que você me diga alguma coisa sobre ele. E a Claire, o quê, né? Aí o Jamie, o retrato dele no livro, a fotografia. Eu só tava pensando, que idade que ele tinha quando essa foto foi tirada? E aí a Claire pensa um pouquinho e tal, fala que foi com 59, né? Porque pergunta. E aí ele fala que às vezes é porque ele ficava pensando como que ele seria, porque ele rezava por ele. E a Claire fica assim, você rezava por ele? E ele fala, eu ficava assim, Deus o abençoe, seu inglês maldito. Ficava pensando também como é que ia ser o bebê, a Brianna, quando ela era bebezinha, né? Porque a Claire foi de volta pelas pedras pra poder se salvar ali de todo o rolê de Culloden que tava acontecendo. E o Frank que ia cuidar dela e do filho dele, né? Da filha dele. Então ele ficava pensando sobre isso. E aí ele falava, você nunca me falou, né? Como ele era. E ela, não, mas por que agora, né? Ele, eu gostava de pensar nele como um homenzinho de bunda caída. Quem sabe meio careca e barrigudo. Mas achava que fosse inteligente. Você não teria amado um homem burro. E eu acertei em relação aos óculos. Só que eu achei que fossem ser uma armação dourada e não preta. Essa armação é de quê? Chifre? Tartaruga? E a Claire fala, não, é de plástico, né? É de plástico, meu amor. No futuro a gente tem
várias coisas pra facilitar o dia a dia, incluindo o plástico, que nem a capa aí do livro que você já viu e que não sei, né, se você vai ver as coisas de plástico um dia, né? E o Jamie pergunta, né, se ele era um homem honesto. A Claire fala que sim, na maioria dos casos ele sabia guardar segredos. E ele pergunta se ele pode confiar nele. E a Claire fica assim, mas como assim, né? Você não confiou nele em relação a nós, a Brianna e eu? Ele fala, eu não tive escolha, né, em relação a isso, né? Você foi pra lá, eu tinha que confiar nele que você ia ficar bem. Mas agora eu tenho. E ela fala, mas como assim agora você tem? Ele, não, porque tô lendo o livro, né? Então agora ele teria a oportunidade de escolher confiar no que o Frank escreveu ou não. E aí a Claire fala, né, que ele era um historiador, né? Ele não ia falsificar nada, ele não ia mentir nada ali sobre a história. Então começa a conversar mais sobre esses detalhes do livro e a Claire vê o livro ali na mesa, né? O livro se chama A Alma de um Rebelde, Raízes Escocesas da Revolução Americana. E o Jamie deixou o livro aberto de cabeça para baixo. E ele nunca fez isso com os livros. O Jamie, ele tem um respeito muito grande pelos livros, até porque ele fazia livros, né? Ele fabricava livros ali na gráfica dele, então ele sabe o trabalho que dá e sabe o quão valioso é um livro. E aí ela achou aquele estranho, né, tal, do livro, e pergunta pra ele, né, você leu o livro, né? O que você achou? Aí o Jamie fala que o desgraçado escreveu pra mim. É isso que eu acho. E aí vem o nome do capítulo, né? Eu acho que essa música é sobre mim. Porque o Jamie tá vendo o livro e tá achando que o Frank escreveu pra ele, pra conversar com ele. Como se ele estivesse falando com ele ali, nas entrelinhas, né? E ele ainda fala, talvez eu esteja ficando só louco, que deve ser mais provável, né? Mas... E aí o Jamie fala, não, ele tá falando comigo. Ele sabe quem eu sou. Quem eu sou. Sabe que eu sou o escocês que tirou a esposa dele e tá falando comigo. Posso senti-lo como se estivesse em pé atrás de mim, cochichando em meu ouvido. E a Claire fala, nossa, parece desagradável, hein? E ele é essa, né? Que é um tiquinho perturbador. Mas eu não achei exatamente ruim. Deus sabe que ele tem o direito de me dizer algumas coisas. Mas por que ele faria isso? E a Claire fala, talvez por nossa causa, né? Eu, Brianna, as crianças. E aí, minha gente, vem a frase que me deixou de cabelo em pé. A Claire fala, talvez ele tenha descoberto que você não morreu e adivinhado que Bri voltaria para procurar você. Talvez ele tenha me encontrado também, na história, quero dizer. E aí é onde a mente da gente explode. E aí entra naquela questão de que a gente sempre pensou, né? Você que tá aí, você que já leu sobre as teorias e tudo mais, que o Frank sabia alguma coisa. E aí tem a informação que a Diana, ela quer escrever um livro chamado O que o Frank Sabia. E a gente vem aqui no último livro que a gente tem disponível, uma frase dessa, claríssima como água, da Claire falando. Talvez ele descobriu que você não morreu, adivinhado que a Bri voltaria para procurar você. Talvez ele me encontrou também. E ele sabia de tudo. E mesmo sabendo de tudo, ele decidiu, enquanto estava comigo lá, enquanto estava com a Claire no futuro, com a Brianna pequenininha, ele descobriu e decidiu não contar para ninguém e continuar pesquisando. E talvez interferir em algumas coisas, ensinar algumas coisas para a Brianna, escrever livros específicos, pesquisar sobre isso e tentar, né, ajudar de alguma forma. E, gente, nossa, eu quero tanto que a autora escreve isso, eu quero tanto ler isso. E aí eu fico pensando assim, gente, nossa, essa autora não pode morrer antes de terminar essa saga, não? Eu fico morrendo de medo disso acontecer. É igual Game of Thrones, né? Tô lá esperando os livros sair e pensando, gente, o homem tá ficando velho. Que Deus dê muita saúde pra esses autores, pra gente ter saúde mental também, né? Enquanto a gente espera esses livros saírem. Então, assim, certeza que o livro de O que o Frank Sabia vai ser bombástico. A gente tem confirmação. Não é especulação mais só, gente. Não é especulação. A Claire falou isso. E aí agora a vontade que eu tenho é de voltar em todos os livros e sair catando essas informações no meio do caminho. Pra poder olhar o que o Frank sabia. Aqui nesse momento, Frank possivelmente sabia de tal coisa. Aqui nessa fala do Frank faz sentido ele saber dessa outra informação aqui. Sabe?
eu quero fazer isso. Terminar esse diário de leitura desse livro aqui, eu vou voltar nos outros livros e vou ler, fazer diário, contando aqui pra vocês, porque isso me ajuda a manter minha mente fresca e a analisar com cautela todos os detalhes. Se você gostou dessa ideia, que você quer isso também, comenta aí pra eu saber, mas que vai acontecer, vai. Se eu tendo view ou não tendo view, se curtir no vídeo ou não se inscrever no canal, vai ter vídeo. Espero que vocês gostem. E aí eles conversam mais ali sobre o livro, né? A Claire e o Jamie até ficam falando, você acha que você não tá pensando que foi escrito pra você porque é um tema, né, relevante aqui pra gente, né? E eles falam, pode ser, mas... Enfim. A Claire acaba perguntando pra ele, né, se você quer que eu leia o livro do Frank. E fala, você? Não, tá tudo bem, né, não precisa não. E eles conversam mais um pouco, a Claire comenta sobre o sanduíche de pasta de amendoim com geleia que ela levou pra ela quando passou pelas pedras, que estava envolto em um plástico filme. E ela vai explicar o que é um plástico filme e tudo mais, e eles ficam juntos, eles fazem amor. E a Claire fica lembrando do Frank depois disso. Eu achei meio assim, mas depois aqui desse ato você vai lembrar do Frank, mas tudo bem. E ela fica lembrando dele, dos óculos, da armação preta, dos olhos dele, intensos, inteligentes, eruditos, honestos. Eu acho que acima de tudo o Frank ele deve ter sido muito honesto mesmo. E, enfim, estou ansiosa pelos próximos capítulos e pelas informações, né, do que o Frank sabia. Vamos continuar lendo e vai dar certo. Boa leitura, espero que você esteja gostando. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo diário.